Boa noite, boa noite, boa noite, tudo bom, gente? Gente, eu não tenho boas notícias, quer dizer, não tenho boas notícias, não são mais notícias. É ruim porque, infelizmente, a advogada Hannah Crispin não vai poder estar aqui com a gente hoje. E olha, eu tô assim, acabei de saber que ela teve um problema de saúde e tá bem, mas não vai poder fazer a live agora. E eu tô aqui perdida, sentada aqui em frente de vocês, vendo vocês entrar aí, mas eu não sei o que dizer, porque, infelizmente, ela não vai poder entrar. Claro que a gente vai fazer essa live, nós vamos fazer essa live já, na semana do dia 3 de dezembro. Eu não posso fazer essa live na semana que vem, que é a semana do Thanksgiving, mas eu posso fazer na semana do dia 3 de dezembro. Eu queria pedir desculpas a vocês, porque eu também estou super interessada na conversa com a doutora Hannah, né? E, infelizmente, não vai dar certo. E aí eu vou conversar um pouquinho com vocês, vou falar um pouquinho do que a gente tem falado. Amanhã a gente tem uma reunião importante com a Mira, que é essa organização da qual a gente faz parte, que é uma organização estadual, e que a gente tem discutido muito essa questão do que vai acontecer a partir de janeiro, né, 20 de janeiro. E amanhã a gente tem essa reunião. A gente tem tido reunião também com a Aliança Nacional dos Trabalhadores Domésticos, e eu vou dizer para vocês o que eu tenho ouvido, né? O que a gente tem ouvido é que a gente está no sobressalto de achar que muitos programas que não são leis, programas que são ordens executivas, políticas, que foram colocadas em vigor ou pelo presidente Obama, como é o caso do DACA, o TPS, e eu nem sei quem fez o TPS. O TPS é muito antigo, talvez tenha sido o Reagan, não sei. Não vou nem falar porque eu não sei. Como o Labor Deferred Action, que também não é novo. A gente tem feito muito barulho sobre isso, porque a gente notou que os trabalhadores não estavam usando, mas, né, não é uma coisa antiga. Não é uma coisa nova, desculpe. Então, esses programas não são leis, eles são programas temporários. E a gente acha que o presidente eleito vai acabar com esses programas. Claro que existem recursos, né, gente? Ele não acaba assim, sem mais nem menos. Ele não anuncia hoje, a partir de hoje está acabado, ele não pode fazer isso. Tem que ter um tempo, né? Ele pode dizer daqui a um mês, daqui a 2, daqui a 3. E claro que nesse tempo vai ter muito recurso por parte do Sindicato das Liberdades Civis, que no primeiro mandato deste homem entrou com mais de 400 processos contra ele. Então, eu só quero dizer a vocês, assim, quem tem DACA, nós não temos TPS, né? Isso é para quem é salvadorenho, para quem para os haitianos, para os cubanos, nós não temos isso. Mas os salvadorenhos, inclusive, estão numa situação delicada, porque o TPS deles vence agora, parece que é março, se não me engano. Então, né, existe uma pressão em cima do presidente Biden para que ele renove isso imediatamente. Não espere ele sair do governo, né? Porque claro que o novo presidente ele não vai renovar. Então, eu só quero que vocês tenham a confiança de que ele pode fazer isso, ele já disse que ia fazer, ele ameaça fazer, mas não é estalando os dedos e acontecendo. Eu estou vendo aí o pessoal entrar, eu vou pedir mil desculpas, gente. Infelizmente, a doutora Hannah Crispin, a advogada Hannah Crispin, não vai poder participar hoje, porque ela teve um problema de saúde. Eu só soube agora, 5 minutos antes de começar a live. Então eu peço desculpas a vocês, estou aqui falando sozinha com vocês, porque de última hora eu não consegui ninguém para vir aqui, mas vou dar uma boa noite aí para Simônia, vou dar uma boa noite para Carlinha, vou dar uma boa noite para Isabela. Eu vi que a Kátia estava aqui, né?
tem outras pessoas aqui que às vezes eu não consigo ler o nome, mas Marina, eu acho. Gente, João, tem muito. João, você é o João lá da Flórida? Se for, você podia entrar comigo aqui para dizer o que você está vendo aí na Flórida, né? Que a Renata e a Glória deram um depoimento excelente. Eu, inclusive, tentei falar com elas no último minuto para ver se elas podiam entrar comigo, mas elas não puderam. Eu não sei, João Celes. Desculpe, João, eu não sei se você é o que mora lá na Flórida, porque eu não me lembro do sobrenome. Estou vendo que a Cláudia está aqui, estou vendo que a Norma está aqui, há muita gente por aqui. Eu peço desculpas a vocês, eu vou falar um pouquinho. A Lídia está aqui. Lídia, se você se animar, entra aí, Lídia. João, você que está na Flórida. João, você quer entrar aqui para você falar o que você está vendo aí na Flórida? Porque é muito importante, porque a Flórida é um estado importantíssimo e que a gente sabe que, infelizmente, é um estado republicano, né? Ultra-republicano. Se você quiser, peça aí para entrar. Então, entra, João. Peça para entrar. Peça para entrar. Conheço vocês, não sei se vocês fizeram isso por engano, porque às vezes as pessoas, sem querer, dizem que pede para entrar. Oi, João, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Que bom ter você aqui, salvou. Obrigado. Eu vou. Primeiro, eu quero dizer, o João está lá. Você está na área de Fort Lauderdale? Isso, estou pertinho de Miami. Pertinho de Miami. E Fort Lauderdale é uma área bem bolsonarista, João? Então, se a gente for falar de comunidade brasileira, sim, a maioria dos brasileiros que vivem aqui na minha área, e a gente tem uma concentração muito grande nessa parte sul da Flórida de brasileiros, uma comunidade gigantesca, é sim uma área extremamente bolsonarista. E isso quer dizer que também são trumpistas? Exatamente, por tabela são em grande maioria trampistas. Se a gente falar em quantidade de pessoas no geral, incluindo, obviamente, os americanos, a minha área. Congelou, João. Gente, vocês estão me ouvindo? Diz aí. Alguém diz aí se está me vendo, porque o João congelou. Ok, estou aceitando ele outra vez. Vamos ver se vai dar certo. João, eu aceitei você. João, pede para entrar novamente. Eu aceitei você. Vamos ver se vai dar. Eu estou aceitando. Já aceitei várias vezes. Eu não sei se você está me ouvindo, eu espero que sim. Olha, já aceitei você várias vezes, mais 5 vezes. Não sei por que acontece isso, sabe? Talvez, João, se você estiver me ouvindo, saia, João, estou te ouvindo. Ok, eu já aceitei você, vou aceitar outra vez. Espera aí. Eu já aceitei você muitas vezes, eu não sei porque você está vindo. Você está congelado aqui no vídeo. Eu não sei se todo mundo está vendo como eu estou. Faz o seguinte, João, sai. Sai e entra outra vez, por favor. Porque eu não estou conseguindo colocar você para dentro. Não estou mesmo. Eu já aceitei você muitas vezes, mas não estou conseguindo. Vê se você sai e entra outra vez. Gente, enquanto o João tenta entrar, eu espero que ele estava falando coisas tão interessantes que a gente, né, quer.
Pois é, Agnaldo, infelizmente a Hanna não vai poder, ela teve um problema de saúde agora. Eu soube 5 minutos antes de começar a live. Eu peço desculpas a vocês, é, eu não avisei antes, porque eu soube exatos 5 minutos antes. Então, peraí, João is unable. Ô, João, aqui está dizendo que você não pode entrar. Eu não sei qual é o problema. Você está no telefone? Porque não é a primeira vez que você faz live com a gente. Não estou entendendo qual é o problema. Sem problema, isso acontece. Ô, Agnaldo, não, Agnaldo, Agnaldo, a gente vai remarcar. Ela me pediu para remarcar, a gente vai remarcar. Mas, claro, foi um problema de saúde, assim, de última hora, entendeu? Não foi nada programado. Infelizmente, como eu estou dizendo, eu só soube 5 minutos antes. Quando eu sentei aqui para começar a live, foi que eu vi a mensagem. João, você estava falando que aí essa área, contando os americanos, é bem republicana. É uma área bem republicana. A gente viu um crescimento absurdo. O Biden perdeu aqui na Flórida, né? Falando de Flórida, por 400 mil votos, que não é muito, se você pensar. E Não a é Câmara. não, Não é. Para a Flórida toda não é muito. E a Câmara, dessa vez, ela perdeu por um pouco mais de 1 milhão de quer votos, dizer, que é uma diferença muito grande. muito grande. A gente também pode lembrar que muita gente preferiu não votar nos democratas. Eu acho que quando você vê a eleição, o Donald Trump ele chegou no teto dele, ele não foi mais votado que nas outras eleições, é uma média pequena de aumento. Ele está no teto dele. O que aconteceu foi que menos pessoas votaram nos democratas e aconteceu o mesmo movimento na Flórida. A gente trabalhou com o projeto Seu Voto, Sua Voz, né? A Glória já falou aqui, a Renata também, que era para incentivar que os brasileiros participassem das eleições de forma ativa e quem pudesse votar, votasse. A gente não fez campanha para nenhum partido, porque a gente é uma non-profit, a gente não pode fazer campanha para nenhum partido, essa Sim, é a lei. sim. Mas a gente teve muita dificuldade, sinceramente, para conversar com os brasileiros sobre votação, sem falar de partido, sabe? Hum. Ô, João, mas, assim, quer dizer, essas pessoas que votam, claro, são cidadãos, são Sim, cidadãs, né? É gente que está aí, talvez, há mais tempo, porque resolveu o problema de papelada e pode votar. Você acha que essas pessoas não se sentem atingidas pela política do Trump ou elas simplesmente não se importam com o que ele faz? Porque elas não atingem a elas, atingem aos ilegais, entre aspas? é muito complicado. Eu tenho até alguns amigos aqui que votaram pro Trump, amigos brasileiros que estão legalizados, E mas que eles tiveram. dizem que votaram por quê? É geralmente a mesma justificativa, economia. Uhum. Essa é uma das grandes justificativas que eu ouvia de todo mundo. A economia vai melhorar, ele vai taxar a China. E aí a gente sabe que a taxação da China, na verdade, é uma taxação para o americano, não para a China. E aí você precisa. Tudo que compra aqui é da é, China. Exatamente. Quem vai pagar a taxação somos nós, porque essa Somos nós. taxação vai ser embutida no produto que a gente consome. A China vai continuar vendendo Exatamente. pelo mesmo preço. Exatamente. Então é um pouco complicado. Eu tentei conversar e explicar um pouco, mostrar dados da economia para provar que a economia está melhor, apesar do. Eu acho que muita coisa do fato do americano e dos brasileiros latinos que estão aqui há muito tempo não conseguirem perceber essa melhora na economia é porque muitos deles nunca tiveram uma relação direta com, com essa volatilidade, né, que a gente teve de preços desde o final da pandemia. Então, é muito complicado. Muito complicado. É É muito muito complicado. complicado. Eu não consigo imaginar ainda um motivo exato, mas eu acho que muitos latinos que vivem aqui há muito tempo, eu tenho percebido isso, eles se descolaram muito dessa identidade de imigrante deles. Por mais que vivam em comunidades, consumam televisão brasileira, que tenham no seu ciclo ali mais brasileiros do que americanos, eles
eles se sentem mais americanos, mais pertencentes à cultura americana do que a brasileira, de alguma forma. É. Eu acho que você tem razão. Mas é uma perda de identidade também, né? Uhum. Com certeza, com Uma certeza. perda de identidade, uma perda dos laços culturais, né? E históricos. Principalmente, principalmente. É, e a gente pode considerar também que muitas pessoas saíram do Brasil e não tinham esses laços culturais lá. Não tiveram Talvez os acesso a favoritos uma que boa não educação, não tiveram acesso à nossa. Porque o Brasil nós não somos um país periférico, nós somos um país de 200 milhões de habitantes, com seus próprios problemas, com a sua própria cultura, e nós somos bem independentes, se você pensar. Então, eu acho que essa perda da identidade se deve a muita gente que não conseguiu nem construir quando estava no Brasil, acredito eu, né? é, Então, realmente dificulta você se identificar. Muita gente que não vai há muitos anos no Brasil. Eu tenho amigos aqui que a última vez legais, amigos com documento, que a última vez que fazem foi há 12 anos atrás, e não tem vontade de visitar, não ficou nenhum amigo para trás, sabe? Cortou os laços, basicamente. mas eu sinto uma tristeza quando eu ouço isso. Eu não sei o que você pensa. Eu queria ouvir aí a opinião de quem está aí. Se alguém quer comentar, por favor, comenta. Eu sinto uma tristeza quando eu ouço isso, porque eu relaciono como a casa dos meus pais. A gente vive com os pais, depois a gente sai por um motivo ou outro, ou porque quer morar sozinho, ou porque casou, ou mudou de cidade, não sei. Mas você sempre volta para a casa dos seus pais. A casa Sim. dos seus pais é sempre sua, né? Você chega lá meio. O seu quarto está sempre lá, a mamãe sempre faz os pratinhos favoritos. Lá em casa era o papai que fazia para mim. O papai fazia a comida que eu gostava, bife à milanesa, a panqueca era a mamãe que fazia, mas bife à milanesa, ele fazia as coisas que eu gostava. Enfim, é sempre aquele colinho, aquela coisa gostosa. E para mim, o Brasil é a mesma coisa. Eu, É, quando boto o Brasil, eu estou em casa. Como se eu exatamente. Eu não tivesse consigo. saído. Eu sou como você. Eu tenho um laço muito forte com o meu país, com a minha família lá. E, e, e eu acho que mas eu acho que, enfim, é muito complicado, não é de todo mundo, assim. Eu fui criado para pensar muito no coletivo, né? Então, assim, eu acho que muita gente aqui, ela perdeu um pouco dessa coisa da coletividade. Eu acho que é talvez um pouco da cultura americana, né? De você pensar muito em você, no seu. E perdeu essa coisa da comunidade, porque eu vejo milhões de pessoas aqui que passaram por situação de estarem muitos anos indocumentados e hoje falando que tem muito imigrante, que tá uma zona, que É verdade. agora mudou, porque no meu tempo não era assim. Era assim. Entrava e saía, tirava social sem ter nenhum vínculo com o país. Era uma bagunça muito maior, se você pensar. Hoje, a imigração é extremamente mais rígida. É. Pois é, eu estou vendo aqui o comentário da Norma, que está dizendo que mora aqui há 20 anos e jamais cortará os laços com o Brasil. Exatamente. Eu também não consigo, eu não consigo pensar. Agora, me diga uma coisa, como é que estão as coisas aí? Quer dizer, você acha que mudou, você sente que mudou alguma coisa? Tem gente preocupada ou não? Porque Sim. aí muita gente votou no, 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 no Trump, então não tem essa preocupação. É diferente de Massachusetts. O que você acha? Tem a preocupação, assim, no condado que eu moro, no condado de Broward, a Kamala ficou 22% à frente do Donald Trump. Hum, No condado de Palm Beach, que é onde fica a casa do Trump, o Mar-a-Lago, sim, a Kamala também ficou à frente do Trump. Se eu não me engano, por uma margem de 5%. Então a gente tem uma área, tem bastante democrata concentrado na minha área, mas isso não representa a Flórida de maneira nenhuma. O que eu tenho percebido é um movimento das pessoas querendo sair, porque para outro tem uma preocupação para outro estado, com o estado democrata. Porque aqui, se você não tem não tem nenhum documento que te torne minimamente legal, você não consegue ter acesso a uma drive license, por exemplo. Então você fica sem documento nenhum. E as pessoas têm ficado muito preocupadas porque a gente não sabe como o Trump vai fazer
com essa questão da imigração, que é essa promessa dele, né? A promessa de acabar com tudo, É, né? E deportar. então, e aí a gente não sabe se os policiais vão começar a questionar status migratório, o que é muito Eles preocupante. fazem isso Eles atualmente? não podem fazer isso atualmente. Foi uma coisa que o DeSantis tentou passar quando a gente conversou. Inclusive, eu acho que eu vim conversar com Sim. você sobre isso na primeira vez que a gente conversou. Ele tentou, ele não conseguiu, mas eu acredito que esse segundo Mas o mandato tempo muda, do né? Trump, ele vai estar com muita força porque ele tem todos os poderes na mão dele, É. inclusive a Suprema E Corte, o né? ambiente Então, muda, né? A percepção muda. Se eu penso que eu tenho licença para fazer alguma coisa, eu vou fazer, né? A gente exatamente. se sente mais solta. Deixa eu ver aqui que tem um comentário da Lídia dizendo: Heloísa, como fica a relação do governador com o Trump? Você diz do DeSantis? Eles se dão bem, não? Sim, eles tiveram alguns atritos aí quando o DeSantis Vaidade, resolveu vaidade. concorrer. Ainda é vaidade pura, porque o DeSantis resolveu concorrer à Sim, presidência e depois ele desistiu, né, no meio do processo. Mas eu acredito que nesse momento eles vão se unir, provavelmente. O DeSantis tem declarado apoio às falas do Trump até agora, uhum, publicamente. Miami, a gente tem uma prefeita democrata, mas todo o resto do time que foi votado esse ano é republicano. Tivemos uma situação aqui dela ter sido até impedida no dia da eleição de subir no palco para falar. que horror. Os seguranças da prefeitura não deixaram ela subir no palco, porque todos os gabinetes agora são republicanos. Então ela é uma pessoa solitária ali no meio de um mar de republicanos, ela não vai poder fazer muita coisa. E a gente tem uma concentração de latinos absurdamente grande aqui, principalmente cubanos, né? Miami é o lugar com o maior número de cubanos fora de Cuba. E uma comunidade que votou em peso no Sim, Donald Trump. é muito conservadora, muito republicana, muito A direita. experiência que a gente tem trabalhando aqui com comunidade latina é que somos todos muito, muito, muito conservadores, né? No geral, os latinos. É É uma verdade. coisa que eu não reparava muito quando eu morava no Rio de Janeiro, mas acredito que porque eu vivia dentro de uma bolha ali de pessoas progressistas, então você não tem muito esse contato Pode direto ser. ali. Uhum. Acredito que sim. Eu estou vendo aqui o comentário da Lídia dizendo a nossa preocupação é com quem está com um processo pendente. Pois é, vamos falar um pouquinho disso. É, Antes de você entrar, eu falei nas pessoas que têm DACA, nas pessoas que têm o TPS, que não somos nós brasileiros, mas né, sim, ali América Latina, alguns têm. E quem tem essas proteções que não são leis, não está sob lei, sim. está é uma ordem temporária, uma licença temporária. E claro que a gente acredita, todas as reuniões que eu tenho participado, amanhã tem outra, sexta-feira eu tenho outra, eu tenho participado de muita reunião com organizações falando disso, todo mundo acredita que ele vai acabar com esses programas, que ele vai tentar acabar com esses programas. Mas Acredito que sim. eu estava dizendo, não pode ser da noite para o dia. Ele não vai anunciar hoje que vai acabar amanhã. Ele, né, tem que ter um prazo. E durante esse prazo vai ter muito processo para suspender. O nosso grande problema, gente, é que a Suprema Corte está na mão do Trump, né? Não é mais uma Suprema Corte que faz política. Há bastante tempo a gente tem uma maioria conservadora e é uma Suprema Corte que está servindo ao Partido Republicano e a gente consegue ver isso nas decisões. O partido não está servindo o Trump. Eles fazem o que o Trump quer. E É que ele o Partido Republicano ele se transformou num partido do Trump, né? exatamente, não tem mais partido republicano, tem um partido do Trump. Concordo. Então, mas o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte: quem tem DACA, quem tem TPS, vou repetir, não somos nós brasileiros, mas quem tem DACA, nós temos brasileiras casadas com haitianos que têm TPS, que vieram do Brasil agora, né, no último ano e meio. Essas pessoas, elas já são conhecidas da imigração. A imigração já tem o contato delas, já tem um nome. Sim. São pessoas desconhecidas. Elas estão lá no arquivo da imigração. Então,
Se você tem DACA e está para vencer, ou vai vencer daqui a 6 meses, vamos renovar seu DACA? Vamos renovar seu DACA. Não deixe vencer, não. Eu acho que qualquer tipo de processo legal que você puder fazer, que qualquer brasileiro, que qualquer imigrante puder fazer nesse momento, ele tem que ser feito antes do dia 20 de janeiro. Porque é mais difícil o Trump mexer em alguma coisa que foi feita antes, não que ele não Sim, possa, sim. mas ele pode bloquear. A gente não sabe o tempo dos processos, como é que vai ser. Ele pode, provavelmente, ele vai atravancar aí Pode ficar uma coisa muito lenta, correndo lenta demais. Exatamente. Então, vamos Então é fazer. melhor. Sim. Exatamente. É, Concordo. se você ganhar, se você renovar o seu DACA, ou renovar o TPS, ou o que você tem agora, ele não vai poder. Não, o que for resolvido não deve ser retroativo, gente, porque lei, determinação política não retroage, né? Geralmente é dali para frente, daqui a 6 meses, daqui a um O ano. que a gente assistiu muito na Flórida, no primeiro governo do Trump, foi ele investigando casamentos, investigando cidadanias e Ah, aqui casos até de revogação mesmo. aí eu ouvi isso. É, houve isso. Isso foi uma coisa comum. E isso É, deu problema para as pessoas, que descobriram que o seu casamento não era um casamento de verdade e você acabou deportado? prisão, deportação, a gente assistiu isso aqui. Não foi um número absurdamente grande, mas preocupa esse segundo governo por ter acontecido no primeiro, onde ele não É, tinha a força que ele tem agora, exatamente. política. Agora tem a faca e o queijo na mão. E aí a gente ainda tem essa questão toda dele dizer que crianças nascidas de pais indocumentados não vai receber a cidadania Pois americana. é, isso aí ele não pode mudar. Isso é Então, constitucional. é constitucional. Como ele diz que ele vai fazer um decreto, ele não Ele não existe, ele não consegue fazer. Isso é proibido. pode. Ele não pode alterar a A Constituição. preocupação do que eu vejo aqui das pessoas é que ele consiga fazer isso com a Suprema Corte, né? Porque eles podem entender que aquela parte da Constituição não é mais Não sei, funcional para o país, como eles fizeram com o Roe versus Wade. sim, É o que sim, preocupa. eles acabaram com o direito ao aborto. Sim, mas aí eu não sei, eu acho que isso aí vai ser mais complicado, Não, entendeu? eu acho Eu que acho que ele essa vai falar questão mais da disso. cidadania vai ser mais complicado. Eu não Vai, acredito. vai ser bem Ele vai complicado. tentar. Eu acho que ele pode tentar, mas eu não acredito que ele consiga. Nem ele vai deportar 12 milhões, 18 milhões Pela, de. pelo que a gente conversou aqui com as organizações grandes de imigrantes, eles são, obviamente, inúmeros deportados. Eles Sim, acreditam em número de 1 milhão. Nada perto do que ele promete. ele não pode. Imagina se ele vai fazer uma fila no Não, aeroporto. Agora, eu acho, gente, que infelizmente ele tenta tudo. Ele tenta tudo porque é da cabeça dele, né? sim. Ele tenta tudo, ele tentou tudo, ele fez as coisas mais absurdas do mundo. Eu acho que agora ele vai fazer coisas mais absurdas. Ele vai. A gente assistiu deportação de crianças que estavam em proteção aqui no meio da madrugada, no primeiro mandato dele, coisas assim extremamente. Porque o complicado do Trump é que ele não segue a lei, né? Ele não joga conforme as regras do jogo, né? É isso que eu acho Não, que está preocupando muita gente. de jeito nenhum. Deixa eu ver, a Lídia está fazendo aqui outro comentário. Ela está dizendo que você falou tudo. Ah, deixa eu ver aqui. Peraí. Peraí, que tem alguns comentários aqui que eu quero ler. Não, a Simone veio, a Norma está dizendo, nossa, eu sou, oh meu Deus, eu tenho que botar óculos. Nossa, eu sou cidadã americana e já estou ficando estressada. Não fique não, menina. A Lídia disse, a nossa outra preocupação será os aeroportos com TSA. Eu vou falar sobre isso, Lídia. Afinal, o TSA é uma polícia de controle. O TSA, Lídia, é a polícia de fronteira. Aeroporto internacional, não o aeroporto lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte, mas o aeroporto de Natal é um aeroporto internacional. Aeroporto internacional, como Logan, como a Miami, eu acredito que Fort Lauderdale é internacional, porque entra É. voo internacional,
todos os aeroportos internacionais, eles são fronteira. E o TSA é a polícia de fronteira. São os oficiais que são responsáveis pela travessia. Quando você chega ali, você vai daqui para o Canadá, você passa pela fronteira, você tem que apresentar seus documentos, tarará, tarará. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque agora, em maio, entra em vigor o Real ID. Aí na Flórida tem Real ID, João? Tem o Real ID, sim. Mas esse Real ID é porque é engraçado. Eu perguntei a uma pessoa que mora aí, a pessoa disse que não sabia. E a pessoa viaja. Quando você tem o Real ID, você tem uma estrelinha no canto superior da sua driver's license da Flórida, que Sim. indica que você já tem um Real ID, que você tá legal. Tá, mas se você não tem o Real ID, você tem que viajar com o seu passaporte. Passaporte brasileiro, no caso, sim. Sim, se você não tem passaporte americano, brasileiro. Exatamente. Até se você é americano e não tem o Real ID, você vai ter que apresentar outra forma de documento. Você tem que ter o passaporte, não vai viajar sem passaporte. Exatamente. Ninguém tem passaporte a partir do Real ID. Aqui vai entrar em vigor em maio. E a gente tem discutido essa questão, o que vai acontecer, porque as pessoas, os brasileiros, viajam muito aí para a Flórida com passaporte brasileiro sem visto. E não tem problema. A gente não sabe de um caso que tenha problema. Então, a grande dúvida é o que vai acontecer em maio. Mas, Lídia, essa pergunta foi discutida durante uma reunião a semana passada, bastante discutida. Eu levantei e muita gente estava interessada também no assunto. E eu ouvi de uma advogada que não deve ser problema. Você viajar com seu passaporte brasileiro não deveria ser problema, com ou sem visto. O passaporte tem que estar válido, né, gente? O passaporte não pode estar virado. Claro. Eu viajei aqui dentro de Boston, inclusive, para a Flórida com um passaporte uma vez, porque eu estava sem eu tinha perdido a driver's license, não tive problema. Foi bem rápido, um processo bem simples. Mas isso há algum tempo? Há algum tempo atrás. Agora a gente não sabe. Com o seu passaporte brasileiro, com o Real ID aí na Flórida? Eu saio com a driver's license. Sempre que a gente viaja, que a gente sai da Flórida, a gente sai com a driver's license só. Com o Real ID, não? Com o Real ID, não. Não, agora, por enquanto, você não precisa da Real ID ainda. Ah, você não tem o Real ID na Flórida ainda? Não tem. Eu entendi que tinha. Não. Já tem, mas só entra em vigor em maio também. Tá. Eles já pediram para as pessoas começarem a trocar as carteiras de motorista. A Simone está dizendo, acho que agora ele vai descontar por ter perdido as eleições passadas e apavorar tudo. Menina, mas ele não acredita que perdeu a eleição, não. Ele acha que venceu e foi roubado. Exatamente. Ele vai se vingar de achar que ter sido roubado, roubaram a presidência dele em 2020. Então, Lídia, a questão que está de pé é a seguinte: as pessoas deveriam poder viajar com passaporte de outro país sem visto, mas com passaporte, claro, válido. A gente só vai ter certeza em maio. Né? Eu acho que o preocupante agora, eu acho que o imigrante que não está documentado aqui, ele vai ficar muito preocupado de entrar no aeroporto, mesmo que nacional, principalmente, porque a gente não sabe exatamente se ele vai mudar alguma coisa, né? A princípio... Quando o Trump assumiu em 2016, né, que imediatamente, no dia seguinte, ele botou um ban para determinados pessoal lá, eu acho que era da Somália, do Iraque, né? Então, e aqui foram, não sei, 500 advogados de imigração foram para o aeroporto e não sei quantos voluntários para impedir que a polícia do aeroporto não deixasse entrar pessoas desses países que tinham a documentação em dia. Foi uma maior confusão, mas muita gente entrou. Mas o que eu quero chegar é o seguinte: naqueles anos dele no poder, o que todo mundo dizia, inclusive o grupo dizia isso e outras organizações diziam: se você não tem documento, não vá no aeroporto. Porque
teve uma época que eles estavam parando todo mundo. Quer dizer, a polícia de imigração lá do aeroporto se sentia com o poder de parar você, ou se você chegasse de carro, pedir documento, ou você andando no aeroporto, olhava para você e achava que você tinha cara de latino ou alguma coisa, parar e pedir documento. E teve casos de pessoas que foram pegas. Então, a gente aconselhava as pessoas, não vá no aeroporto. Se você tiver que pegar papai, mamãe, uma visita, alguém que está chegando, você não vá no aeroporto. Não é seguro. Eu não sei se isso vai acontecer agora. Eu acho que a gente tem que estar de orelha em pé. Sabe cachorro, quando ouve um barulho, fica com a orelha em pé, assim, atento, o que vai acontecer? Preparado? A gente tem que estar preparada. Mas eu não estou dizendo isso para apavorar ninguém. Sim. A Norma está dizendo que ficou estressada. Norma, não fique estressada. O que a gente tem que ter é informação. É por isso que eu quero fazer essa live com a Hanna. Eu estou falando aqui com o João, que está lá na Flórida. É muito importante. A gente fez sábado. Se vocês não viram Estação Mulher de sábado, vejam, por favor, que foi super importante. Foi a Lídia, eu e a Miriam discutindo exatamente essa questão. Porque a gente quer passar uma informação segura. A gente não quer que vocês fiquem só nas mídias sociais com informação que às vezes não é a informação correta. É muito importante que você tenha a informação correta. Olha, tem muita coisa em vigor. Por exemplo, tem um pacote em português que fala tudo que você precisa fazer para se proteger numa situação dessa. A gente vai publicar esse pacote. Eu estava esperando a live hoje com a Hanna para publicar esse pacote. Infelizmente, estou vendo que a Jamila entrou aqui, que ela me pediu muito que fizesse essa live. Infelizmente, Jamila e todo mundo que entrou depois, a Hanna não pôde entrar hoje, porque ela teve um problema de saúde e eu só fiquei sabendo 5 minutos antes de começar a live. Estou aqui muito agradecida ao João, que estava aí assistindo a live, entrou e está dando informação para a gente, importantíssima. Você sabe, eu acho que essa questão da informação que você está falando, ela agora está afetando os imigrantes de uma forma diferente até. Eu acho que tá afetando de uma forma pior. Então, eu acho extremamente importante que as pessoas acessem sites de fact-checking para Uhum. poder conferir informação. Eu mesmo me peguei outro dia lendo uma informação no Twitter e levando um susto ali com o que eu estava lendo e fui logo checar para ver o que era verídico naquela informação. Muitas informações que dão alarde a coisas que não são exatamente aquilo, muita informação falsa. Então, assim, tem diversas páginas. Infelizmente, eu não sei se tem páginas em português que façam o fact-checking das notícias daqui. Aqui a gente tem as Mas no Snoops, Brasil a gente tem a, fazem, é, a né? gente No Brasil tem a Snoops, a gente tem a factcheck.org, que são páginas sérias, onde você pode clicar, colar o link ou digitar a informação que você está lendo e eles vão te dar a informação mais correta. é super importante, gente. Estou vendo a Lídia está falando para eu falar sobre uma informação que ela me mandou, vou falar já já. E a Norma está dizendo, eu quero ter informação segura para continuar o meu trabalho com os imigrantes indocumentados, com quem trabalho. Norma, a gente vai publicar esse pacote. E isso foi preparado pelo Massachusetts Immigrant Reform Institute. É uma instituição séria. Eles têm inglês, têm português, têm espanhol. Eu não sei se tem outras línguas, mas é uma informação muito importante. Lá, inclusive, tem um modelo da carta que, se você quiser escrever essa carta, deixando escrito com quem que você quer que fiquem seus filhos, caso você seja presa. A gente sabe que as mães têm muita preocupação com isso, estão sempre querendo fazer essa carta. Então, era isso que eu queria que a Hanna também explicasse aqui. Mas a gente vai voltar com a Hanna, não se preocupe, não. A gente vai falar com a Hanna, viu? Não vamos esquecer isso, não. E a Hanna tem interesse em fazer isso. Foi uma pena que ela teve um problema de saúde, mas graças a Deus não é nada grave. Ela vai poder voltar para falar com a gente. Eu vou falar do que a Lídia me mandou. A Lídia Souza, lá do NEC, gente, que está aqui assistindo com a gente. Ela me mandou uma postagem que é fake news. A gente hoje, Lídia, perdeu muito tempo lá no grupo procurando a fonte dessa informação e não achamos.
o que está escrito ali, a gente não conseguiu achar no Facebook. Então, o nome da pessoa ali, do jeito que está ali, a gente não conseguiu achar. Então, essa postagem diz mais ou menos assim, para denuncie imigrante ilegal, denuncie professor ilegal, denuncie, sei lá, caixeiro viajante ilegal, denuncie vendedor ilegal, denuncie todo mundo ilegal. Então, gente, isso é para criar o pânico entre a gente. Sim. É para dividir a gente, entendeu? É para a gente ficar bem nervosa. E quando a gente fica nervosa e a gente tem pânico, a gente não consegue raciocinar. Então a gente começa a fazer bobagem ou sei lá, ou erros, porque o cérebro da gente não raciocina bem sobre uma pressão extrema. Sim, exatamente. Tá aqui, tá, João, você botou aqui www.sec. Eu estou botando 2 páginas aqui onde as pessoas podem copiar o link e vai ter uma barra dentro da página que você pode digitar o link ali, colar ele ali e você vai conferir se a informação é verdadeira ou não. Eles também dizem de onde veio, quem publicou. Na maioria das vezes é bem raro eles não conseguirem identificar uma informação. Eu acho super importante para a gente não entrar em pânico, porque o momento já não é bom. Exatamente. E entrar em pânico não vai ajudar de jeito Não nenhum. vai ajudar em nada. Exatamente, E eu gente. acho que a ideia é exatamente essa que você falou, Heloísa. É fazer com que a gente entre em desespero mesmo e viva com mais medo do que já Exatamente. está vivendo, né? Hoje eu tive uma conversa com o superintendente da polícia de Cambridge, muito simpático ele, de Santa Maria, né? Português. E nós vamos fazer uma live juntos. Nós vamos fazer uma live. Eu estava conversando com ele exatamente sobre isso, que eu quero que ele fale o comportamento da polícia, né? E ele disse para mim, eu fiz a pergunta a ele, disse para mim, a resposta é muito simples: não, a gente não trabalha com imigração. A Não, gente não não existe. entrega imigrante. A gente tem muito caso aqui de gente presa sem documento por DUI que não foi Que deportada. não foi. Gente presa por pensão alimentícia que não foi deportada. Então, Então, você assim, tenha cuidado com essas coisas. Você não quer acabar na cadeia porque dirigiu bêbado, porque exatamente. Agora é o paga pior momento para terminar na cadeia, porque agora é bem provável que eles entrem em contato com a imigração. Não pode, gente. Tem que ter muito cuidado para não. Exatamente. Todo mundo aqui agora tem carteira de motorista. Isso foi um presentão, porque a gente tendo carteira de motorista, a gente dirige com mais calma, a gente dirige mais Claro, tranquilo, né? claro. Hoje tem uma matéria muito interessante na rádio pública aqui, que é exatamente o que os xerifes podem e não podem fazer com a imigração. E de acordo com quando o novo governo entrar, tomar posse, né? Eu não li a matéria toda, eu não li a matéria, por sinal, mas eu quero dizer para vocês que a governadora Maura Healey e a prefeita de Boston deram declarações muito fortes no dia 6 de novembro, de apoio aos imigrantes, né, e contra qualquer medida de perseguição, de ato racista e de supremacia branca, de preconceito. Não vai ter lugar, não vai ter lugar para isso em Massachusetts. A Lídia está aqui dizendo, agora as pessoas que já estão com carta de deportação, esses são os procurados. Quem tem carta de deportação, ou começa o processo e acaba agora, se quiser fazer DACA, quer dizer, fazer DACA a gente não faz DACA, né, gente? Não renova, não faz DACA novo, só renovação. Mas se tiver algum processo, se tiver em algum processo que pode botar para frente, bota para frente. A gente não pode começar este processo depois do dia 20, se você tem uma carta de deportação. Aí vai ficar muito, muito mais difícil. Tá? Então, aqui, eu só queria dizer para vocês que essa matéria sobre os xerifes, que eles supervisionam as prisões, né? Eu preciso ler com calma essa matéria, porque eu não li, mas me parece que eles estão dizendo que eles não vão trabalhar com a imigração. Porque
A polícia, normalmente, não trabalha com a imigração. Por quê? Porque não é papel da polícia trabalhar com a imigração. Eles não são oficiais de imigração. Existe dizendo que. Espera aí um minutinho, gente, que está sem carga, está sem bateria. Ok. A gente já está chegando ao fim. Eu queria saber se tem mais alguma pergunta aí. E a Lídia está dizendo, e quem tem filhos nascidos aqui, façam as certidões de nascimento brasileira. Sim, Lídia. Extremamente importante. Façam todos os documentos brasileiros, gente. Faça documento. Por exemplo, se você fez um acordo de boca com seu marido, se separou e vocês combinaram que um final de semana a criança fica com você, outro fica para lá, você tem que ter um documento oficial agora. Porque se você for para o Brasil de uma hora para outra, você vai precisar de autorização do pai. Você esteja separada, você esteja junto, você goste dele, você odeie ele, você precisa da autorização do pai. Exatamente. Né? Você não pode chegar, botar a criança no avião, chegar no Brasil, a Polícia Federal não vai criar problema. Então, faça todos os documentos. Ô João, o consulado aí da Flórida é um consulado pessoal, é acessível? A gente ainda tem um restante ali do consulado bolsonarista, infelizmente. Imagina. Mas é um consulado que está mais acessível desde a entrada do Lula. E a gente tem que lembrar todos os brasileiros que se você teve um filho aqui, você tem direito a ter ele reconhecido como cidadão brasileiro. Isso é um processo fácil. É um processo fácil que você faz no consulado e é um direito. Então, assim, eu acho que o que você falou é super importante. É a hora para qualquer pessoa, principalmente as pessoas indocumentadas que têm um filho, cidadão americano, de tirarem o documento brasileiro do filho, porque isso é muito importante. Porque existem casos de pais deportados que a criança fica em poder do Estado, porque ela não tem documento brasileiro. Olha, gente. E é uma das piores situações. É importante que as crianças tenham um documento brasileiro. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Se uma mãe é presa pela imigração, ela é indocumentada, mas os filhos são norte-americanos, eles não vão ficar com seus filhos, ou se eles deportarem vocês, eles não podem separar a mãe dos filhos. Claro que, infelizmente, acontece. Mas não é lei isso. Não é a regra. Sim. Não é regra. Eles não podem fazer isso. Tem que ter uma denúncia. Você tem que ter um plano. É esse pacote que eu quero publicar. Eu quero falar desse pacote para vocês. Você tem que ter um plano, entendeu? Você tem que saber, você tem que dar o seu telefone, você tem que ter uma combinação com a sua melhor amiga, com o seu irmão, com quem você confia mais que mora aqui, de dizer o seguinte, olha, se você vê que eu não cheguei em casa até 7 horas da noite, você já fica, e eu não avisei nada para você, eu posso ter ido presa, você precisa passar lá em casa e ver alguma coisa, você precisa correr, você precisa ter os seus documentos muito bem guardados. Não precisa andar com passaporte, gente, faz uma cópia do passaporte, guarda o passaporte no lugar seguro. A gente, às vezes, precisa da cópia do passaporte para ajudar a achar a pessoa onde ela está. E, às vezes, a pessoa que ficou para trás, solta, não sabe onde, não tem passaporte, não tem nada. Não anda com seu passaporte, você não precisa. Deixa eu ver aqui, que está entrando muito comentário. Deixa eu ver aqui, gente. Quem é que está mandando? Ilza. Mas antes da Ilza, acho que tem outro Ilza, tem? A Lídia está dizendo somente se tiver uma ordem judicial com o seu nome e assinado por juiz de imigração. Sim, é que eles podem entrar na sua casa. Por favor, tá? Deixa eu ver. A Ilza está falando, peraí, Ilza, já leu o seu. Deixa eu ver, a Ilza está dizendo, eu só quero agradecer ao Grupo Mulher Brasileira, sempre trazendo informações importantes para a comunidade. Uma destas lives, eu puder dar início à nossa legalização. Morei anos aqui, atualmente estamos na Flórida.
Ah, minha filha, você tocou Boston pela Flórida, Ilza? Não Volta! faça isso. Volta! Vem viver ao meu lado outra vez. Ai, a Lídia está falando para não abrir as portas. Eu vou falar sobre isso rapidamente. Isso. Somente se tiver uma ordem judicial. Importantíssimo. Falamos muito Importantíssimo. sobre isso sábado passado. Deixa eu ver aqui. Parece que aqui não tem mais nenhum comentário, né? Isso que a Lídia falou é importante. Nós falamos muito sobre isso sábado. Vou falar rapidamente outra vez. Para alguém entrar na sua casa, gente, você tem que dar licença até para o dono da casa, tá? Se você aluga uma casa, o landlord, a casa não é mais do landlord, a casa é sua, você paga aluguel. Ele não pode entrar a hora que quer na sua casa. Ele tem que bater na porta e você tem que dar licença. Ele tem que marcar uma hora para você entrar. Então, se bater na sua porta, imigração, polícia, só com ordem judicial. Você tem que dizer, você tem que ter coragem de dizer assim, bote a ordem por debaixo, bota o papel por debaixo da porta. E você vai olhar aquele papel, duas coisas você tem que ver. É o seu nome naquele papel, ele está assinado por um juiz lá embaixo, porque se não tiver assinatura ou se tiver assinado por um policial, não vale. Tem que estar assinado por um juiz de imigração e tem que ser o seu nome. Agora, eles batem na minha porta procurando pelo João. Eu abro a porta desavisada. O papel não é para mim, é para o João. Eu digo, mas não tem João nenhum morando aqui. O João morou aqui 5 anos atrás. Eles aproveitam e me levam, porque eles pedem meu documento. Não foi isso que a gente viu durante os anos do Trump? A gente viu muito isso. Eles entravam nas casas, porque a pessoa abre a porta, aí eles, se você abriu a porta, ele entra. Não abra, minha querida. Só se ele tiver um papel assinado por um juiz com o seu nome. Aí você deve abrir, né? Mas, ou então pula pela janela, se der para pular pela janela, também não vai se matar. Aí a gente está em processo de legalização. Maravilha, querida. Que bom, parabéns. Tomara que saia logo. E a Lídia está dizendo, chegamos a um ponto que devemos pedir a Deus pelo Trump, pois o vice dele é 1000 vezes pior que ele. Pois é, se tiver que ir, que vamos dois, né? A Jamila diz, pode clarificar sobre a guarda da sua criança e ser necessário? Jamila, eu não quero responder essa pergunta, porque eu não sou advogada, tá? Baseado na minha experiência de anos atrás, quando houve os atentados terroristas de 2001, houve muita gente fazendo carta dizendo para quem que deixava as crianças. Que eu saiba, essas cartas eram válidas. Mas eu não quero dar nenhuma opinião legal, porque eu não sou advogada. Eu quero que a Hannah fale sobre isso, tá? Nesse pacote que eu vou colocar aqui, que eu vou divulgar em português, tem um modelo de carta, tá? Que você pode fazer, dizendo, se acontecer alguma coisa comigo, eu quero que os meus filhos vão ficar lá com a Jamila, entregue a Jamila, ela vai tomar conta dos meus filhos. E você deve ter um acerto com a pessoa, eu tenho que ter um acerto com a Jamila tem que saber que eu vou deixar meus filhos com ela. A gente tem que ter um trato, ela tem que ter cópia dos meus documentos, ela tem que ter, sei lá, sabe, acesso à minha conta no banco, se precisar tirar dinheiro, entendeu? Tem que ser uma pessoa que você realmente confie, que você saiba que vai fazer as coisas por você, né? Então, eu acho bom a gente falar com uma advogada. A Lívia está dizendo que tem uma guarda provisória por 90 dias. Ela está dizendo que é necessário, está no site da Procuradoria do Estado. Ah, tá. Eu não sabia que estava no site da Procuradoria. Eu tenho desse outro instituto, está lá no site deles. Pode ser que seja o mesmo documento que esteja na Procuradoria. Gente, são 9h30. Eu quero agradecer demais o João por estar aqui, que valorizou demais essa live. Quero agradecer demais a vocês que estão aqui. Não percam as esperanças, porque a Hannah vai vir. E vocês sabem que a Hannah é uma pessoa maravilhosa, tá? A gente volta com mais informação e qualquer pergunta que vocês tenham, pode mandar para o Grupo Mulher Brasileira, que se a gente não sabe responder, a gente fala com a advogada. A gente pergunta à advogada, não só a Hannah, a gente trabalha com o Antônio Massa, a gente trabalha com o Greater Boston Legal Service, com a Nancy Kelly e o John Wilshire. A gente conhece bastantes advogados que podem informar. A Lídia está dizendo, João, você foi ótimo. Então, João, eu acho que o João congelou. João, você arrumou um fã-clube aqui em Boston.
E eu sei que você gosta de Boston, então você também volta para Boston. Você e a Isa. Ele está ouvindo. Obrigada, gente. Obrigada por estar aqui. Eu vou passar outra data. Eu acho que eu vou fazer dia 3. Se não for dia 3, vai ser dia 5, 8h30 da noite com a Hanna, tá? Eu vou avisar. João, super obrigado. Infelizmente parece que você está congelado, mas olha, agora pode congelar porque, porque a gente está saindo. Tchau. Passem essa live para todo mundo que vocês podem, que vocês conhecem, digam que assistem.